Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito Salvador Jesus Cristo, glorioso Espírito Santo. Nesta hora, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai. A Tua vontade seja feita usando o Teu servo nesta noite. Como o Senhor já tem falado conosco, continue falando, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha achar guaridas em nossos corações, Senhor. E nós possamos sair daqui fortalecidos, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia. No segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, uma passagem bem conhecida, uma palavra bem simples para todo o entendimento da igreja, mas uma palavra muito abençoada por Deus para os dias que nós estamos vivendo. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20. Vamos aqui ler alguns versículos. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 3 e o 4 e o 21 depois. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4, diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Para mim é uma alegria muito grande, quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar com os irmãos nesta noite, glorificar pela vida do irmão Udo, que me fez o convite nessa tarde, e pela palavra do Senhor, irmãos. Às vezes a gente se sente tão incapaz, mas quando Deus ele quer falar conosco, a gente se sente renovado. A palavra do Senhor, ela nos renova, a palavra do Senhor, ela nos anima, E nesta noite, eu quero falar com os irmãos dessa passagem bem conhecida, sobre a vida de um homem chamado Josafá, a qual Deus constituiu rei sobre o reinado de Judá. É uma história bem conhecida dos irmãos, e quando a gente vai olhar para a história bíblica, ela tem todo um contexto, Por que os exércitos se levantaram contra Judá e contra Josafá? A gente vai olhar que antigamente, nos tempos bíblicos, até mesmo hoje em dia, em alguns países, é muito comum existirem guerras, como nós vemos hoje em dia ainda, Mas por que acontecem guerras? Por que aconteciam as guerras e por que ainda acontecem guerras? Quando a gente vai olhar para a história da humanidade, a gente vê que desde lá do começo, as guerras, elas acontecem por pelo menos um propósito principal. E qual é esse propósito principal? O propósito principal é a expansão territorial, Povos, exércitos entravam em guerra para conquistar o território vizinho, e assim, e aumentando o seu próprio território. E essa história de Josafá é justamente isso que está acontecendo, se os irmãos forem lerem o contexto anterior. O povo de Amon, o povo de Moabe, o povo de Edom e Seir se juntaram, 3 exércitos, para derrotar o povo de Judá, liderado pelo rei Josafá. Mas o povo de Judá não era como os outros povos que esses 3 exércitos já tinham vencido. O povo de Judá, eles tinham algo diferente.
Por mais que o exército deles não fosse o mais numeroso, tinha alguém que estava ao lado deles, que no momento da batalha, que no momento da prova, que no momento da guerra, eles clamavam ao seu Deus. O seu Deus entrava na guerra juntamente com eles. Aleluia, glória a Deus. Então se juntaram os 3 reis, os 3 exércitos, para pelejar contra Judá, achando que seria apenas mais um território que eles iriam conquistar. Mas eles estavam enganados, porque Judá não era um povo comum. Aleluia. Então quando nós entramos na história de Josafá, nós percebemos que Josafá, ele era um homem como nós, ele era um ser humano normal, ele era uma pessoa comum, assim como eu e você nessa noite. Porque se a gente for olhar para a história, Deus o constituiu como rei de Judá, mas ele não deixou de ser um homem normal. Ele ainda continuava com medos, ele ainda continuava com sonhos, ele ainda tinha seus traumas, digamos assim, se nós formos olhar a história de Josafá. Aleluia, que não foi uma história fácil, não foi uma vida fácil que ele teve até chegar aqui, mas a Bíblia vai dizer que Josafá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então perceba que Josafá, ele era fiel, ele era temente a Deus, ele não se desviava dos caminhos do Senhor, mas nem por conta disso, a batalha, a guerra, deixou de chegar na vida dele. Aleluia. E muitas vezes nós temos um engano, nós temos a sensação de que nós servimos ao Senhor, nada de ruim pode acontecer para nós. Nós caímos nesse conto, porque nós servimos a Deus, nós seremos abençoados, de fato nós seremos abençoados. Mas existe todo um processo que Deus tem que trabalhar na nossa vida para que nós alcancemos a bênção. Aleluia. Porque se Deus nos dá aquilo que nós pedimos, quando nós pedimos, no nosso tempo, no nosso momento, do nosso jeito, nós pegamos aquilo que Deus nos deu e viramos as costas para Ele. Na Bíblia existem muitos exemplos de pessoas que oravam, que buscavam, que clamavam, e quando Deus entregava aquilo que tanto pediam, eles viravam as costas para Deus, porque não estavam preocupados com a presença de Deus, mas sim com as bênçãos que Deus poderia oferecer. Aleluia. Mas, em contrapartida, a história de Josafá é totalmente diferente disso. Porque aqui Josafá, ele se encontrou numa situação que talvez você que entrou aqui nesta noite também está passando. Aleluia. Talvez você olha para um lado, olha para o outro, está cercado de coisas que querem te fazer parar na caminhada, que acha que é o fim de tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Aleluia. Perceba que versículo 3 que nós lemos, começa dizendo: então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Aleluia. O medo, ele é algo que faz parte do ser humano. Todos nós temos medo em algum momento. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de lugares fundos, tem gente que tem medo de lugares escuros. Aleluia. Mas aqui a Bíblia diz que Josafá, ele teve medo. Teve medo do quê? Porque chegou um mensageiro até Josafá e disse: olha Josafá, versículo 2, está vindo aí uma grande multidão que vem contra ti, da além do mar e da Síria, e já estão ali, em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Estavam perto, estavam próximos. Aleluia. Então Josafá, quem sabe ele sabia que ia acontecer aquilo, mas na sua imaginação, na sua cabeça ia acontecer mais lá na frente. Ele ia ter tempo mais de se preparar, ele ia ter tempo mais de preparar os seus homens, os seus soldados. Mas quando ele percebeu, quando avisaram ele, já estava ao seu lado, já estava próximo. Não deu tempo dele se preparar, não deu tempo dele chamar mais alguém para participar dessa guerra, não deu tempo para ele pedir ajuda humana. Aleluia. Então ele fez aquilo que muitos de nós fazemos. Quando vem a luta, quando vem a prova, ele teve medo. Só que ter medo não é o problema, sentir medo. Todos nós temos medo. O problema é aonde nós recorremos quando vem o medo, quando vem a prova, quando vem a luta. A quem que nós buscamos? Aleluia. Então Josafá, olhando para a história dele, nós percebemos que ele não buscou ajuda humana.
porque não tinha. Estava vindo um exército pelo menos 3 ou 4 vezes maior do que o exército dele, porque eram 3 exércitos, e ele estava com apenas um exército. Então, numerosamente, humanamente falando, não tinha como ele vencer, era impossível aos olhos humanos. Aleluia. Mas o medo não fez com que Josafá perdesse a esperança. O medo não fez com que Josafá perdesse a fé. O medo não fez com que Josafá desanimasse. O medo não fez com que Josafá parasse. Aleluia. Mas o medo serviu para que Josafá percebesse a sua dependência que ele tinha de Deus. Aleluia. Ele não tinha outro recurso, ele não tinha outra ajuda, ele não tinha mais nada para fazer, a não ser se humilhar perante o Senhor, a não ser buscar a presença de Deus, a não ser pedir o socorro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Josafá, rei de Judá, como ele estava como líder da nação de Judá, ele sabia que todas as suas ações iam refletir no povo. Todos os seus seguidores iam ver qual era a atitude que ele estava tendo, porque iam imitá-lo. Se ele permitisse que o medo tomasse conta dele, todos iam ficar com medo, e a derrota era certa. Se eles vissem que Josafá já tinha desistido, todos iam desistir, e a derrota era certa. Se eles vissem que Josafá tinha desanimado, todos iam desanimar, e a derrota era certa. Aleluia. Mas Josafá não permitiu que o medo tomasse conta da vida dele. Josafá não permitiu que o medo tomasse conta das ações dele. Aleluia. E o que ele fez? Ele não pensou somente nele. Ele não pensou somente em salvar a vida dele. Ele não pensou em fugir e deixar o seu exército para trás. Não. Aleluia. Versículo 3 vai dizer: ele apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Aleluia. Que muitos personagens bíblicos tiveram medo na caminhada. Aleluia. Quando nós vamos olhar para Moisés, o chamado de Deus na vida de Moisés, a primeira atitude dele é medo. Quando Deus fala: Moisés, eu vou te levantar para você libertar o meu povo do Egito. O que Moisés tentou fazer? Tentou fugir, porque ele achou que ele não era capaz de assumir essa responsabilidade. Ele olhou para a sua capacidade, olhou humanamente para ele próprio, para dentro de si e pensou: Senhor, por que eu? Ó, o meu irmão Arão, ele fala muito melhor do que eu, ele se expressa muito melhor que eu, chama ele. Não, eu quero você. Aleluia. E quando nós olhamos para outro personagem chamado Elias, a gente percebe que mesmo ele sendo muito usado por Deus, quando ele derrotou aqueles profetas de Baal no Monte Carmelo, aleluia, ele orou, o fogo desceu, aconteceu muitas coisas, o fogo consumiu o holocausto, mas e depois o que aconteceu? Jezabel lançou, aleluia, uma mensagem para ele dizendo que queria vê-lo morto. Ele sentiu medo. O que ele fez? Se escondeu na caverna e pediu a Deus a morte. Por quê? Porque ele sentiu medo. Outro que sentiu medo na Bíblia, Pedro, aleluia, um dos 12 que Jesus chamou. Quando nós vamos olhar para a história de Pedro, ele era um homem corajoso. Todas as ações de Pedro eram de alguém que tinha coragem, era de alguém que não temia, mas chegou um momento na história que ele sentiu medo. E que momento foi esse? Quando ele andou por cima das águas, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele começou a deixar de olhar para Jesus, ele começou a olhar para a força do vento, ele começou a olhar para as ondas, e a Bíblia diz que ele começou a sentir medo, aleluia, e começou a afundar, aleluia. Então o medo, ele não é um problema. O problema é nós deixarmos o medo tomar conta de nós, das nossas ações, aleluia. Então Josafá, ele nos ensina
que quando o medo chegar, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós temos que buscar ao Senhor com mais firmeza, nós temos que buscar ao Senhor como nós nunca buscamos, aleluia, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus, não é o medo que é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Então o medo ele não pode nos dominar, nós aprendemos isso nesta passagem. Então nós percebemos que no versículo 4, ele convocou todo o povo para buscar a Deus. Muitas vezes nós buscamos as soluções para os nossos problemas, em amigos, em recursos humanos, em coisas terrenas. A primeira coisa que nós fazemos, muitas vezes, não é buscar a Deus, como Josafá buscou. Muitas vezes nós deixamos Deus como segunda opção na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele não pode ser a segunda opção. Deus, Ele sempre tem que ser a primazia na nossa vida. Quando nós olhamos para Josafá, ele não pensou em fazer outra coisa. Não pensou. Quando o medo bateu a porta, ele já convocou todo o povo e já foram orar, buscar a presença de Deus. Ele não cogitou uma segunda opção, Deus como uma segunda opção. Ele não pensou, vou tentar fazer isso aqui, se não der certo eu vou buscar a Deus. Não. Eu vou tentar fazer com minha força aqui, vou chamar tal aqui, vou chamar ele ali, ele vai me ajudar. Se não der certo, eu vou buscar a Deus. Aleluia. Mas Josafá, ele nos ensina que Deus, ele tem que ser o primeiro. Aleluia. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, não precisamos de segunda opção. Porque Deus, ele não falha. Porque Deus, ele não vai falhar. Porque Deus, ele é poderoso. Porque Deus, ele é poderoso para nos dar a vitória. Aleluia. Quando colocamos Deus em segundo plano, com certeza o primeiro vai falhar. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele não falha, Ele não erra. Aleluia. Ele não erra. Aleluia. Porque com Deus a vitória é certa, irmãos. E Josafá, ele sabia disso. Josafá, ele sabia disso. Então, versículo 15, vamos correr porque o tempo voa. Versículo 15 diz assim: E disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, nós percebemos que eles começaram a orar no versículo 3, e a história ela continua correndo. Perceba que eles oravam, versículo após versículo. A oração é extensa, irmãos. E quem sabe no versículo 14 em diante ali, eles já começavam a pensar: Deus não está ouvindo. Nós estamos orando há tanto tempo e nada acontece. Nós estamos buscando há tanto tempo e nada acontece. Nós estamos parece que Deus não nos ouve. Parece que Deus já virou as costas para nós. Parece que Deus levantou esses exércitos para dar fim a nós. Aleluia. Quem sabe na mente humana deles, eles pensavam: pronto, acabou. Agora não há mais nada o que fazer. Recursos humanos nós não temos mais. Ajuda de Deus nós não temos mais. Aleluia. Mas no versículo 15, Deus levanta alguém, aleluia, para dar uma mensagem para eles. Quem sabe eles com o coração atemorizado, quem sabe eles com medo da morte, quem sabe eles vendo aqueles exércitos se aproximando cada vez mais, aleluia, com o coração assustado. Mas Deus levanta alguém e diz: não temas, não se assustem, porque a peleja não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então quando o povo ele não sabia mais o que fazer, Deus olhou e viu que eles já tinham chegado no seu limite. Aleluia, aleluia. Muitas vezes Deus permite nós chegarmos no nosso limite, para nós vermos quão pequenos nós somos, o quão falhos nós somos, o quão pequenos nós somos, o quão limitados nós somos.
Aleluia. Porque se nós orássemos e Deus já respondesse, seria muito fácil. Nós não daríamos muito valor. Mas quanto mais eles oravam, Deus ainda permanecia calado. Aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, capítulo de número 57, nós percebemos na história que o povo de Israel tinha virado um povo idólatra. Um povo idólatra, no capítulo 57. Mas no capítulo 58, eles percebem que a idolatria deles já estava tão grande, tão avançada, que eles percebem que eles já não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. Deus já tinha se calado há muito tempo. Eles não percebiam porque estavam presos aos ídolos. Aleluia. E quando nós olhamos no capítulo de número 59 em diante, eles começam a se arrepender da sua idolatria. É aí que Deus abre os céus e começa a falar com eles novamente. Aleluia. O problema muitas vezes não é Deus se calar. O problema muitas vezes é nós nos acostumarmos com o silêncio de Deus na nossa vida. Aleluia. E esse povo, ele estava orando e Deus não respondia, estava buscando e Deus não se manifestava, até que Deus percebeu que eles já tinham chegado no seu limite. E quantas vezes Deus permite nós chegarmos no nosso limite? Quantas vezes nós olhamos e parece que já era, não tem mais o que fazer. Aleluia. Aí Deus usa alguém, aí Deus levanta alguém do nosso lado e nos dá uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Aleluia. Perceba que muitas vezes, já aconteceu comigo também, muitas vezes, parece que no momento que a gente está mais fraco, é aí que Deus quer nos usar. Aleluia. Quando parece que a gente está no ápice da prova, é aí que Deus nos usa. Aleluia. É aí que Deus levanta alguém para vir pedir um conselho. É aí que Deus levanta alguém para pedir uma palavra de ajuda. E a gente se acha muitas vezes tão incapaz, mas aí que o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida e nos fortalece para usar na vida de alguém. Aleluia. Então quando parecia que tudo tinha dado errado, a oração não adiantava mais, o jejum apregoado não adiantava mais, aí Deus se manifesta e levanta alguém e diz: não temas, não se assustem, porque a peleja não é de vocês, mas sim de Deus. Aleluia. E no ápice da prova, no momento do calor do momento, no momento em que a gente acha que não dá mais, aleluia, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes na hora da prova, nós achamos que Deus já nos esqueceu, então parece que toda a voz é comum. É aí que Deus fala conosco, que muitas vezes a gente não percebe. É aí que Deus usa alguém para falar alguma coisa simples, mas é o Espírito Santo usando a vida de alguém, a gente não percebe. Por quê? Porque já perdemos a sensibilidade espiritual. Aleluia. Então perceba que mesmo eles achando que Deus não ouvia mais, mesmo eles pensando que Deus já tinha virado as costas, mesmo no meio da crise, Deus ainda falava com eles. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe há muito tempo você vem orado por alguma causa e parece que Deus não te responde. Quem sabe há muito tempo você vem buscando ao Senhor por algum motivo e você acha que não adianta mais. Aleluia. Josafá nos ensina que não importa o momento, não importa o tempo que você está orando, aleluia, Deus ainda está te ouvindo. Ele não vai te responder no teu tempo, do jeito, da maneira que você quer. Ele vai responder no jeito dele, da maneira dele, aleluia. Talvez você entrou aqui sem forças nessa noite, aleluia, mas Deus quer te usar mesmo sem força. Deus quer falar contigo nesta noite, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então fique sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia.
Glória a Deus. Agora, algo que me chamou muita atenção nessa passagem, versículo de número 21, diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eu li essa passagem, comecei a prestar atenção nos detalhes. O que será que aquele povo pensou quando viu Josafá ordenando que os cantores fossem na frente da guerra? Aos olhos humanos parece loucura. Você imagina você cercado por 3 exércitos, muito mais fortes do que você, muitos mais numerosos que você. Você olhar apenas para o teu exército, um exército, pouca gente, aleluia. E você chamar os cantores e mandar eles ir à frente da batalha. Humanamente falando, parece loucura, porque na frente da batalha, se você for olhar no contexto de guerra, quem que vai na frente da batalha? São os melhores homens, são os mais fortes, são os mais treinados, são os mais habilidosos. Sempre esses que são a linha de frente no exército, na batalha, aleluia. Mas depois que Deus falou, Ele mudou todo o cenário, aleluia. Agora não era mais Josafá que tomava as ações, eles oraram, Deus respondeu, agora a estratégia vinha de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, olhando humanamente, parecia loucura, mas Deus sabia o que estava fazendo, aleluia. É por isso que muitas vezes nós não entendemos como Deus está trabalhando na nossa vida. Acontecem muitas coisas na nossa vida que nós achamos muitas vezes que não é Deus que está fazendo, aleluia. Mas Deus, Ele já olha lá na frente o que vai acontecer. Nós olhamos para o momento, nós olhamos para o agora, mas Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, aleluia. Então perceba que Ele pediu para os cantores ir na frente da batalha, aleluia. Eles estavam cercados. Aí eu comecei a meditar e pensei, aqui não diz por que Ele mandou os cantores na frente, mas eu me lembrei de um salmo, de número 22, versículo de número 3, aleluia, que diz: contudo, tu és santo e habita no meio dos louvores, aleluia, glória a Deus. Então perceba que Deus não faz nada por acaso, aleluia. Eles começaram a louvar, eles começaram a adorar, porque a adoração, irmãos, na Bíblia, ela é algo muito importante, aleluia. É por isso que nós começamos o culto sempre louvando, adorando ao nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele habita no meio dos louvores. O louvor, ele atrai a presença do Senhor. O louvor, ele atrai a presença do Espírito Santo, aleluia. E Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, enquanto eles iam louvando à frente do exército, Deus já estava com eles, aleluia. Deus estava na linha de frente, porque Deus estava habitando no meio dos louvores, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então a adoração, irmãos, desses adoradores, versículo 21, ela era uma declaração de fé, aleluia, porque se dependesse totalmente de Josafá, ele ia mandar os seus melhores homens, provavelmente iam ser os primeiros que iam morrer, né? E ali ia acabar tudo, mas não, Deus mandou os cantores, aleluia, para que eles começassem a cantar. E versículo 22 diz assim: tendo eles começar a cantar e dar louvores a Deus, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram eles desbaratados, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então perceba que eles começaram a louvar antes da guerra começar a acontecer. A guerra nem tinha começado, mas eles já estavam louvando. Ainda não tinha acontecido nada, mas eles já estavam louvando, aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós só queremos louvar, adorar ao Senhor depois que nós já passamos a guerra, depois que nós já vencemos as nossas batalhas.
Mas adorar ao Senhor quando está tudo bem é muito fácil. Aleluia. Eu quero ver quando a gente sabe que vai acontecer uma batalha, quando a gente sabe que vai passar por um momento difícil, adorar ao Senhor nessas circunstâncias. Aleluia. Então aqui eles começaram a louvar antes que a guerra viesse. Aleluia. Porque o louvor, ele atrai a presença de Deus. Então antes de você passar pelo seu deserto, antes de você passar pela sua batalha, já entra louvando, já entra adorando, já entra buscando, já entra glorificando, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então versículo 22, eles adoravam. Enquanto eles adoravam, Deus já estava trabalhando na causa deles. Enquanto você está aqui buscando a presença do Senhor, Deus já está ouvindo a tua oração, já está entrando com providência na tua causa. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o povo adorava, Deus já estava lutando por eles. Enquanto o povo adorava, Deus já estava dando vitória. Aleluia, aleluia. Então, a maioria das nossas batalhas, grande parte delas, nós nunca vamos conseguir com a força do nosso braço. Nunca, por mais que nós tentamos, por mais que nós achamos que vamos conseguir. Às vezes uma coisa tão simples que nós tentamos resolver vai virando uma bola de neve, e quando a gente vê, a gente já não dá mais conta. Por quê? Porque tentamos fazer com a força do nosso próprio braço. Aleluia. Mas quando nós colocamos Deus à frente da batalha, nós reconhecemos que nós não conseguimos. A palavra de Deus vai dizer, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. E quando nós entendemos isso, nós percebemos o quão pequeno nós somos. Aleluia. Versículo 12 diz assim, Josafá orando junto com o povo: Ah, nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles? Agora ele reconhece, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, e não sabemos o que fazemos. Aqui está a receita, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia, glória a Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti. Enquanto nós estamos com os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, aleluia, vai ter batalha, vai ter guerra, vai ter dificuldade, vai ter enfermidade, vai ter crise no casamento, vai ter crise financeira, vai acontecer muitas coisas, mas uma coisa é certa: Deus nos dará a vitória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Já vamos encerrar, irmãos, mas eu quero aqui deixar mais uma palavra. Versículo de número 26, diz assim: Ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos sabem que Deus, Ele entrou na guerra. O povo de Judá não precisou lutar. Aleluia. Porque Deus lutou por eles. Aleluia. E perceba que nessa passagem que eu li, aquele lugar que antes eles tinham medo, aquele lugar onde eles achavam que iam morrer, aquele lugar onde eles achavam que era o fim deles, aleluia, agora se tornou o Vale da Bênção. Aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele faz essas coisas, irmãos. Porque Deus, Ele faz essas coisas. Aleluia. Deus, Ele muda. Agora parece que tudo vai dar errado, mas daqui a pouco já virou. Agora está tudo dando certo. Por quê? Porque eu busquei a Deus. Aleluia. Parecia que ia ser o fim, mas agora está começando tudo de novo. Por quê? Porque Deus faz isso, irmãos. Aleluia. Então perceba que Deus, o lugar não mudou, permaneceu o mesmo lugar. Aleluia. Mas agora é diferente. Eles não sentem mais o medo que eles sentiam. Eles não recebem mais a ameaça que eles sentiam. Aleluia.
Por quê? Porque eles decidiram não deixar o medo dominar as ações deles. E decidiram buscar a presença de Deus. A batalha terminou. Eles não precisaram lutar. Aleluia. Aleluia. Só Deus sabe como você entrou aqui nesta noite. Quem sabe você entrou com medo no teu coração de que algo não vai dar certo. Aleluia. Quem sabe talvez você já está quase desistindo, perdendo a fé, perdendo a esperança. Aleluia. Você está passando por esse mesmo problema que Josafá passou, onde o medo cercava. Aleluia. Mas nesta noite, busque a presença do Senhor, porque Ele vai entrar com providência na tua causa. Aleluia. Quero pedir para os irmãos se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus para nós nesta noite está no versículo 15, que diz: não temas e não se assuste. Aleluia. Quem sabe você entrou com medo nessa noite. Quem sabe você entrou assustado nesta noite. Quem sabe você olha para um lado, para o outro, não vê saída. Quem sabe os problemas te cercam. Aleluia. Mas Deus te diz: não temas nesta noite. Não se assuste nesta noite. Somente busque a minha presença. Somente me adore. Somente louve o meu nome, porque a vitória já é certa. Aleluia. Porque o mesmo Deus que lutou por Josafá e pelo povo de Judá é o mesmo Deus que luta pela tua causa hoje. Aleluia, glória a Deus. Então não olhe para os problemas que te cercam. Mantenha os seus olhos postos em Deus. Assim como Josafá fez, assim como Josafá orou. Ele olhou para aquela grande multidão, humanamente falando era o fim deles. Mas ele lembrou: os nossos olhos estão postos em Ti. A luta é grande, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A batalha é grande, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A adversidade é grande, mas os nossos olhos estão em Ti. A enfermidade chegou, mas os nossos olhos estão em Ti. A luta chegou, mas os nossos olhos ainda estão postos em Ti. Aleluia. Nesta noite Deus te diz: não tire o foco, não perca o foco. Não faça, não tenha medo, assim como Pedro fez. Aleluia. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas Deus, pela sua misericórdia, Jesus foi lá e tomou ele pela mão e levantou ele novamente. Aleluia. Não tire os olhos do Senhor nesta noite. Louve o nome dEle, adore o nome dEle, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar à frente aqui aquele que quer receber uma oração nesta noite. Quem sabe você entrou aqui com teu coração preocupado por alguma causa. Quem sabe você ora e parece que nada acontece, você não obtém respostas da parte do Senhor. Aleluia. Somente você e Deus sabe como está a sua situação. Aleluia. Então eu convido quem quiser receber uma oração nesta noite, vem até aqui à frente. Aleluia, glória a Deus. O Deus de Josafá está aqui nesta noite. Ele vai entrar com providência na tua causa. Aleluia. Aquele problema que você parece que é insolúvel, pode ser insolúvel para você, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível. Aleluia. Vamos orar nesta noite. Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nesta noite. Senhor, uma palavra simples, mas eu creio que ela teve endereço nesta noite, Senhor Jesus. Ó Pai, somente o Senhor sabe como entrou o coração de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Quem sabe entrou alguém aqui, Senhor, com uma causa que humanamente falando é impossível de ser resolvida. Senhor, mas nós aprendemos nesta noite que o Senhor peleja pelos seus, Senhor. Ó Deus poderoso, abençoa a Tua igreja nesta noite, abençoa os irmãos que aqui estão, Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz: não temas,
Não te assustes, porque o Senhor vai entrar na peleja por ti. Você não terá que pelejar, mas para isso, ore, busque, louve ao Senhor, não deixe Ele como segunda opção, porque Ele como primeira opção, a vitória é certa. Senhor, assim nós cremos e te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus aí na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, ele trabalha pra que esse família caminha contigo, de noite ou de dia. Em nossas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Venceram a batalha cantando. Vamos orar primeiro, irmãos. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Obrigado, Jesus querido, pela vida da tua igreja. Leva o teu povo em paz, amparado, protegido, guardado. Dá uma noite de bênção, uma noite de paz para a tua igreja, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Ah, sim, irmão Marcos. Vamos orar por ele? Então venha cá, a esposa, venha cá também. Venha cá junto. Né? Glória a Jesus, nós vamos abençoar ele, né? Glória a Deus. Então, pastor, o senhor vai orar, né? O senhor vai orar por ele, vai abençoar ele. E aí o senhor dá a bênção apostólica e nós vamos... Irmãos, estenda sua mão para cá, vamos orar pelo presbítero Marcos, abençoar a vida dele, que Deus possa, né, dar muitos e muitos anos até a vinda de Cristo. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, pela vida do teu filho, que está completando mais um ano de vida, que o Senhor venha estender a sua mão poderosa sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua esposa, a sua filha. Deus, que nós possamos ver o seu ministério sendo, Senhor, agraciado pela sua mão poderosa, que o seu nome seja glorificado através da vida do teu filho, que as bênçãos do céu, Senhor, sejam derramadas. Pai amado, Pai santo, também abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, que vão retornar aos seus lares, Deus, guardando, livrando de todo mal, dando uma noite abençoada, Senhor, um final de semana abençoado, Senhor Jesus, em teu nome, nós pedimos a tua bênção e a tua graça,
em nome de Jesus. Faça assim com tua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem amém. Vamos ler nosso tema? A estrada nova, a fé, caminhamos em amor e velhos em Cristo. Nós amamos. Amém.